E a criança Deus e a criança Herói 281. A criança ora tem o aspecto da divindade criança, ora o do herói juvenil. Ambos os tipos têm em comum o nascimento miraculoso e as adversidades da primeira infância, como o abandono e o perigo da perseguição. Por sua natureza, o primeiro é inteiramente sobrenatural e o segundo é humano, porém elevado ao limite do sobrenatural é semidivino. O Deus, especialmente em sua íntima afinidade com o animal simbólico, personifica o inconsciente coletivo ainda não integrado em um ser humano, ao passo que o herói inclui a natureza humana em sua sobrenaturalidade, representando desta forma uma síntese do inconsciente divino, isto é, ainda não humanizado, e da consciência humana. Significa consequentemente uma antecipação potencial de uma individuação que se aproxima da totalidade. 282. Os destinos da criança podem por isso ser considerados como representações daqueles acontecimentos psíquicos que ocorrem na inteleca ou na gênese do si mesmo. O nascimento miraculoso procura relatar a maneira pela qual essa gênese é vivenciada. Como se trata de uma gênese psíquica, tudo tem que acontecer de um modo não empírico, como por exemplo através de um nascimento virginal, por uma concepção milagrosa, ou então por um nascimento a partir de órgãos não naturais. O motivo da insignificância, do estar exposto a, do abandono, perigo, etc., procura representar a precariedade da possibilidade da existência psíquica da totalidade, isto é, a enorme dificuldade de atingir este bem supremo. Caracteriza também a impotência, o desamparo daquele impulso de vida, o qual obriga tudo o que cresce a obedecer à lei da máxima autorrealização. Neste processo, as influências do ambiente colocam os maiores e mais diversos obstáculos, dificultando o caminho da individuação. A ameaça da própria singularidade por dragões e cobras, ou inconsciente, indica de modo particular o perigo de a consciência recentemente adquirida ser tragada pela alma instintiva. Os vertebrados inferiores a muitos são símbolos prediletos do substrato psíquico coletivo, cuja localização anatômica coincide com os centros subcorticais, o cerebelo e a medula espinal. Estes órgãos constituem a serpente. Sonhos com serpentes ocorrem, por este motivo, geralmente por ocasião de desvios da consciência de sua base instintiva. 283. O tema menor do que pequeno e, no entanto, maior do que grande, complementa a impotência da criança com os seus feitos igualmente maravilhosos. Este paradoxo pertence à essência do herói e perpassa como um fio vermelho todo o seu destino. Ele enfrenta o maior perigo, mas, no entanto, sucumbe a algo insignificante. Baldur perece pelo visco, Maui pelo riso de um pequeno pássaro, Siegfried pelo único ponto vulnerável, Heracles pelo presente de sua esposa, outros por uma traição vulgar. Extra 284. O ato principal do herói é vencer o monstro da escuridão, a vitória esperada da consciência sobre o inconsciente. Dia e luz são sinônimos da consciência, noite e escuridão do inconsciente. A tomada de consciência é provavelmente a experiência mais forte dos tempos primordiais, pois é através dela que se fez o mundo, de cuja existência ninguém suspeitava antes. E Deus disse: faça-se a luz. É a projeção daquela vivência imemorial da consciência, se destacando do inconsciente. Ainda hoje, a posse da alma é algo precário entre os primitivos, e a perda da alma é uma doença anímica típica, que leva a medicina primitiva a tomar múltiplas medidas psicoterapêuticas. Por isso, a criança já se destaca por feitos que indicam a meta da vitória sobre a escuridão. Vezes 3. A fenomenologia especial do arquétipo da criança, o abandono da criança. 285. A criança é enjeitada. Seu abandono e o risco a que está sujeita são aspectos que configuram o início insignificante, por um lado, e o nascimento misterioso e miraculoso da criança, por outro. Essa afirmação descreve uma certa vivência psíquica de natureza criativa, cujo objetivo é a emergência de um conteúdo novo, ainda desconhecido. Na psicologia do indivíduo trata-se sempre, em tal circunstância, de uma situação de conflito doloroso aparentemente sem saída para a consciência, pois para esta sempre vale o tertium nandatur 28. Desta colisão dos opostos, a psique inconsciente sempre cria uma terceira instância de natureza irracional, inesperada e incompreensível para a consciência. Apresenta-se ela sob uma forma que não corresponde nem ao sim, nem ao não, sendo
Portanto, rejeitada pelos dois, a consciência nada sabe além dos opostos e por isso também não reconhece aquilo que os une. Mas como a solução do conflito pela união dos opostos é de vital importância e também desejada pela consciência, o pressentimento de criação significativa abre caminho. Disso resulta o caráter luminoso da criança. Um conteúdo importante, mas desconhecido, exerce sempre um efeito fascinante e secreto sobre a consciência. A nova configuração é o vir a ser de uma totalidade, isto é, está a caminho da totalidade, pelo menos na medida em que ela excede em inteireza a consciência dilacerada pelos opostos, superando-a por isso em completitude. Por esse motivo, todos os símbolos unificadores também possuem um significado R e de N-to R. 286 A criança surge desta situação como um conteúdo simbólico manifestamente liberto do pano de fundo da mãe, isto é, isolado, incluindo às vezes também a mãe na situação perigosa, quando é ameaçado, por um lado, pela atitude de recusa da consciência e, por outro, pelo horror vacui do inconsciente, pronto para devorar de novo todos os seus nascimentos, uma vez que o inconsciente produz estes últimos apenas ludicamente e que a destruição é uma parte inevitável do jogo. Nada no mundo dá as boas-vindas a este novo nascimento, mas apesar disso ele é o fruto mais precioso e prenhe de futuro da própria natureza originária. Significa em última análise um estágio mais avançado da autorrealização. É por isso que a natureza, o próprio mundo dos instintos, se encarrega da criança. Esta é alimentada ou protegida por a N mais ponto asterisco 287. Criança significa algo que se desenvolve rumo à autonomia. Ela não pode tornar-se, sem desligar-se da origem. O abandono é, pois, uma condição necessária, não apenas um fenômeno secundário. O conflito não é superado, portanto, pelo fato de a consciência ficar presa aos opostos. Por este motivo, necessita um símbolo que lhe mostre a exigência do desligamento da origem. Na medida em que o símbolo da criança fascina e se apodera do inconsciente, seu efeito redentor passa à consciência e realiza a saída da situação de conflito, de que a consciência não era capaz. O símbolo é a antecipação de um estado nascente de consciência. Enquanto este estado não se estabelece, a criança permanece uma projeção mitológica que exige uma repetição pelo culto e uma renovação ritual. O menino Jesus, por exemplo, permanece uma necessidade cultural, enquanto a maioria das pessoas ainda é incapaz de realizar psicologicamente a frase bíblica, a não ser que vos torneis como as criancinhas. Tratando-se aqui de desenvolvimentos e transições extremamente difíceis e perigosos, não surpreende que tais figuras permaneçam vivas por centenas ou milhares de anos. Tudo o que o homem deveria, mas ainda não pode viver em sentido positivo ou negativo, vive como figura e antecipação mitológica ao lado de sua consciência, seja como projeção religiosa ou, o que é mais perigoso, conteúdos do inconsciente, que se projetam então espontaneamente em objetos incongruentes, como por exemplo em doutrinas e práticas higiênicas e outras que prometem salvação. Tudo isto é um substitutivo racionalizado da mitologia que, devido à sua falta de naturalidade, mais prejudica do que promove a pessoa humana. 288 A situação de conflito sem saída, que gera a criança como um tertium irracional, é sem dúvida uma fórmula que corresponde apenas a um grau de desenvolvimento psicológico moderno. Não se aplica essa fórmula à vida anímica do primitivo, e isso porque o âmbito da consciência infantil do primitivo ainda exclui todo um mundo de possibilidades de vivências psíquicas. O conflito moral moderno, no estágio natural do primitivo, ainda é uma calamidade objetiva que ameaça a própria vida. Não raro, há figuras de criança, que são portadoras de cultura e por isso identificadas com fatores que promovem a cultura, tais como o fogo, o metal, o trigo, o milho extrem como portadoras de luz, ou seja, amplificadoras da consciência. Essas figuras de criança vencem a escuridão, ou seja, o estado inconsciente anterior. Uma consciência mais elevada, ou um saber que ultrapassa a consciência atual, é equivalente a estar sozinho no mundo. A solidão expressa a oposição entre o portador ou o símbolo da consciência mais alta e o seu meio ambiente. Os vencedores da escuridão retornam a tempos remotos, o que indica, juntamente com muitas outras lendas, que também existia uma carência psíquica originária, ou seja, a inconsciência,
O medo irracional da escuridão dos primitivos atuais provém provavelmente desta fonte. Encontrei em uma tribo no Monte Ogon uma forma de religião que correspondia a um otimismo panteísta. Esta convicção, porém, era sempre abolida das 6 da tarde até às 6 da manhã e substituída por medo, pois de noite domina Eik, o ser da escuridão, o autor do medo. Durante o dia não havia serpentes gigantes naquela região, mas de noite elas espreitavam à beira de todos os caminhos. De noite toda a mitologia estava solta,